32 pessoas suspeitas de usar verba da Lei Rouanet em festas são denunciadas pelo Ministério Público Federal. E você vai ver também. Ex-deputado Eduardo Cunha depõe em processo que é acusado de receber propina para beneficiar empresas com recursos do FGTS. Mês Nacional do Júri vai intensificar julgamentos de crimes dolosos contra a vida. Resolução do Denatran determina que nome do agente responsável por multa de trânsito seja divulgado na internet. Hashtag Partiu Mudar incentiva professores e estudantes do ensino médio a falarem sobre cidadania eleitoral em sala de aula. E as providências necessárias em caso de perda ou roubo de documentos pessoais. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Boa noite. O Ministério Público Federal em São Paulo denunciou uma suposta organização criminosa acusada de fraudar projetos da Lei Rouanet. Mais de 20 milhões de reais teriam sido desviados para a realização de festas. O esquema foi descoberto durante a Operação Boca Livre. O Ministério Público Federal em São Paulo denunciou o grupo Bellini Cultural pelo desvio de 21 milhões de reais, dinheiro obtido através da Lei Rouanet. 32 pessoas participaram do esquema. Diretores e colaboradores foram acusados de organização criminosa, estelionato contra a União e falsidade ideológica. O dinheiro, ao invés de ser aplicado em projetos culturais para a população, serviu, por exemplo, para pagar shows privados com a presença de artistas renomados. Até o casamento de um dos sócios do grupo foi pago com recursos públicos. Em 2013, a Controladoria Geral da União exigiu que o Ministério da Cultura fiscalizasse os projetos. A pasta chegou a bloquear os repasses para 2 empresas do grupo, que burlou a fiscalização e continuou cometendo atos ilícitos. As empresas que doavam recursos para os projetos sabiam do esquema e conseguiam abatimento no imposto de renda. Os acusados admitem os crimes e afirmam que as contrapartidas ilegais eram práticas comuns do mercado cultural. Deputado cassado Eduardo Cunha presta depoimento à Justiça Federal em Brasília. Repórter Ana Paula Ergang com as informações. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, William. Boa noite a todos. Eduardo Cunha prestou depoimento em um processo que investiga um suposto pagamento de propina para a liberação de recursos de um fundo de investimentos da Caixa Econômica Federal. Ele negou todas as acusações. Além disso, Eduardo Cunha disse no depoimento que nunca recebeu nenhum recurso da JBS para ficar em silêncio, como disse Joesley Batista ao Ministério Público. Além disso, o ex-presidente da Câmara dos Deputados disse que atualmente vive em situação de absoluta penúria, porque está preso desde outubro do ano passado e não tem renda, e que por isso sua defesa está prejudicada. Com essa alegação, ele pede para continuar preso aqui em Brasília. Mas esse pedido já foi negado pelo Superior Tribunal de Justiça e aqui pelo Supremo Tribunal Federal. E com isso, ele deve ser transferido de volta para Curitiba, no Paraná. William. Obrigado, Ana Paula. Recebeu uma multa e não conseguiu descobrir qual agente de trânsito aplicou a penalidade? A partir de agora, os dados precisam ser divulgados na internet por determinação do Denatran. A partir de agora, quem for multado vai poder identificar pela internet o agente de trânsito que aplicou a penalidade. A medida vale para todos os agentes de fiscalização, além de órgãos e entidades executivos de trânsito, incluindo as polícias. De acordo com o Denatran, o objetivo é aumentar a transparência. A novidade também busca garantir ao infrator todas as informações para sua defesa. Agora, os órgãos autuadores é que terão, no seu sítio eletrônico, disponibilizar. Cada código corresponde ou a um agente de fiscalização de trânsito ou a um contrato quando se tratar dos radares, dos chamados pardais que fazem a fiscalização eletrônica. Todos eles são amparados por contratos públicos. Então, também haverá um código e o condutor saberá qual é o contrato que ampara o funcionamento daquele equipamento que registrou a sua infração.
O Detran do Distrito Federal vai cumprir a norma, mas está preocupado com a segurança dos agentes de trânsito. É preciso que a gente tenha dispositivos que resguardem também os agentes e que eles possam continuar cumprindo seu papel na segurança do trânsito sem que amanhã sejam omissos com medo de sofrer qualquer tipo de assédio ou insegurança durante suas atividades. Já o Denatran acredita que a novidade não vai colocar em risco a proteção dos agentes. São todos agentes públicos. A finalidade do auto de infração é educar os condutores, é fazer com que eles não cometam aquelas infrações para ter maior segurança no trânsito, e eles já naturalmente estão expostos à sociedade no dia a dia. Não é a informação do nome que irá mudar essa situação. Neste mês, os tribunais de justiça participam de uma mobilização nacional para julgar acusados de crimes dolosos contra a vida. Esses julgamentos acontecem nos tribunais do júri. Saiba mais agora sobre o funcionamento deles. O Tribunal do Júri é responsável por julgar os crimes dolosos contra a vida, que são o homicídio, infanticídio, participação em suicídio e o aborto. A cada processo são sorteados 25 cidadãos que devem comparecer ao julgamento. Desses, apenas 7 são sorteados para compor o conselho de sentença, que irá definir se o acusado é ou não culpado. Os outros são dispensados ou liberados para acompanhar o júri. Já o réu fica sentado de frente para os jurados escolhidos. O advogado de defesa fica à esquerda, próximo a ele. Na mesa ao centro estão promotor, juiz e escrivão. E ao centro do tribunal, o espaço das testemunhas. Se o juiz entender que a prova da materialidade do crime doloso contra a vida e indícios de autoria contra aquele acusado, então sim nós passamos à segunda fase do procedimento do Tribunal do Júri, cujo ponto culminante é a sessão plenária, onde você tem a presença dos jurados, né, o juiz presidente, onde há uma nova instrução, digamos assim, as partes, o Ministério Público e a defesa têm um tempo para falar, fazer as suas explanações, e, ao final, os jurados é que decidem o mérito da causa. Isto é, eles são os juízes de fato em relação àqueles crimes dolosos contra a vida. O Tribunal do Júri foi criado no Brasil em 1822. Atualmente, toda a organização do julgamento é feita de acordo com as regras definidas na Constituição e também pelo Código de Processo Penal. Este advogado explica que, em alguns casos, é possível recorrer da decisão. A sentença pela condenação ou pela absolvição, ela está sujeita ao recurso tanto da defesa quanto do próprio Ministério Público. Entendendo que existiu no trâmite do Tribunal de Júri, que é um processo extremamente regulamentado pelo Código de Processo Penal, entendendo que existiu alguma nulidade, algum erro, algum equívoco de julgamento, tanto a defesa quanto a acusação poderá recorrer ao Tribunal de Justiça, que é a instância responsável por julgamento desse recurso, para anular o júri e a realização de um novo julgamento, se entender o tribunal por ser essa a decisão mais correta. A repórter Fernanda Porto está no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e tem mais informações sobre a abertura do Mês Nacional do Júri. Boa noite, Fernanda. Boa noite, William. Boa noite a todos. Para falar um pouco mais sobre essa campanha nacional do Tribunal do Júri, eu converso agora com o juiz titular do Tribunal do Júri de Taguatinga e também gestor de metas do ENASP, que é a Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública, Dr. João Marcos Guimarães Silva. Boa noite. Para começar o nosso bate-papo aqui, por que o CNJ definiu este mês de novembro como mês nacional em prioridade do Tribunal do Júri? Boa noite à TV Justiça, boa noite a todos. Isso foi definido dentro das metas nacionais, no âmbito da Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública, instituída em 2010, quando o Conselho Nacional de Justiça, preocupado em reduzir os índices de criminalidade, instituiu inicialmente Semana Nacional do Júri. Fizemos 2 edições de Semana Nacional do Júri. O sucesso em termos de produtividade foi tão grande que ampliou o ano passado para Mês Nacional do Júri, que era uma recomendação. Esse ano se tornou uma obrigação por conta da publicação de uma portaria editada pelo Conselho Nacional de Justiça. Tem muita dúvida ainda em relação ao trabalho do Tribunal do Júri. São crimes dolosos contra a vida. Não significa que, tendo uma vítima fatal, pode ir ao Tribunal do Júri. Não, somente crimes dolosos contra a vida, não é isso?
Sim, a competência do Tribunal do Júri, quando se fala em crimes dolosos contra a vida, inclui o homicídio, infanticídio, instigação ao suicídio, aborto. Tem latrocínio, mas o latrocínio é um homicídio praticado para garantir a posse de uma coisa roubada. Isso está fora da competência do Tribunal do Júri. Em relação a este mês de novembro, o que a gente pode estipular, ou vocês definiram como meta aqui no Distrito Federal? O Distrito Federal, nessa matéria, não tem atrasos. Nós temos 16 varas de competência especializada em Tribunal do Júri, não são registrados atrasos. A adesão do Tribunal de Justiça é no sentido de contribuir com o Conselho Nacional de Justiça, cujas metas são de níveis nacional. Para as pessoas entenderem, né, cada comarca tem um juiz responsável por esses casos, né? Como é que funciona um pouco esse trabalho em nível nacional? Em cada comarca do Brasil vai ter realmente um juízo responsável por julgar crime de homicídio. Algumas comarcas mais estruturadas com varas especializadas, como ocorre aqui em Brasília. Outras terão varas de competência geral, que o juiz responde por várias outras atribuições de competência, entre elas o Tribunal do Júri. Aqui em Brasília, como o trabalho está em dia, vai ser feita alguma mobilização especial ou não? Já é o que já vem sendo feito? Sim, não. Está sendo feita uma mobilização especial, no sentido de pautar o máximo de processos que for possível dentro desse mês nacional, até no sentido de passar uma mensagem positiva da preocupação do Poder Judiciário com esses julgamentos. Só reforçando, como é que o Poder Judiciário escolhe os jurados, né? Tem toda uma questão de lista que é feito e muitas pessoas às vezes têm vontade de se inscrever, mas não é assim que funciona, né? É intimado pelo Poder Judiciário, não é isso? Sim. Existem as listas de caráter geral que são encaminhadas ao TRE, ao TSE, às empresas, no sentido de obter os nomes. Esses nomes são publicados em editais e mensalmente são sorteados jurados para funcionarem naquele mês. Mas nada impede de uma pessoa que tenha interesse procurar uma vara do Tribunal do Júri da sua comunidade e se inscrever para ser jurado. Ok, obrigada por sua participação. Eu volto com você aí no estúdio, William. Obrigado, Fernanda. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Hashtag Partiu Mudar incentiva professores e estudantes do ensino médio a falarem sobre cidadania eleitoral em sala de aula. A gente volta em instantes. O juiz Sérgio Moro assinou um despacho impedindo que assistentes indicados pela defesa do ex-presidente Lula possam acompanhar os trabalhos da Polícia Federal durante uma perícia nos sistemas de comunicação e pagamento de propina da empreiteira Odebrecht. Mas deixou claro que a defesa poderá ter acesso a todo o material após a conclusão da perícia e da elaboração de um relatório pela autoridade policial. Na Semana Nacional do Jovem Eleitor, o TSE e os tribunais regionais eleitorais estão com várias iniciativas para incentivar os jovens a participar da política. Uma delas é o hashtag Partiu Mudar. O Partiu Mudar é uma plataforma que auxilia no aprendizado e no exercício da cidadania, principalmente entre jovens do ensino médio. O site é uma parceria da Escola Judiciária Eleitoral do TSE e o Unicef e funciona como um banco de iniciativas e materiais voltados para professores e alunos. No Guia para o Professor, informações técnicas que podem ser utilizadas em sala de aula, como o incentivo à participação feminina na política. No Guia do Aluno, um histórico das eleições no Brasil e orientação para os jovens sobre a importância da política no dia a dia. Trazermos um pouco dessas noções de política, de civismo, né, de responsabilidade política para os jovens, estimulando não só um voto consciente, né, o engajamento já nesse processo, uma vez que ele é eleitor facultativo desde os 16 anos e, portanto, ele pode ter aí uma participação ativa, mas também para que ele ganhe noções de política e seja estimulado a entrar no próprio processo político ativo. Outros assuntos importantes também são abordados na linguagem dos jovens, como a democracia, sistemas políticos, minorias e o papel da mídia. Nós entendemos que a política ela faz parte da vida e ela deve ser trabalhada, inclusive na escola, considerando a legislação, considerando os deveres que a escola assumiu para si, só que muitas vezes ela não tem o material para tanto. Então, com esse material que nós estamos colocando à disposição dos professores, que estará disponível no site,
nós queremos engajar as escolas para discutir esse tema da política na vida cotidiana do aluno. As secretarias de Educação do Distrito Federal e do Rio Grande do Sul já assinaram um termo de cooperação para a implementação do projeto em sala de aula. Nas próximas semanas, devem assinar os governos de Minas Gerais, Rondônia, Bahia, Paraná e Pernambuco. O julgamento eletrônico do Superior Tribunal de Justiça está entrando em uma nova fase. Agora os magistrados podem votar a afetação de um tema do próprio gabinete. O Superior Tribunal de Justiça deu mais um passo para agilizar o andamento de processos. Agora, o tribunal conta com a primeira ferramenta de julgamento eletrônico, que inclui 3 etapas: afetação eletrônica, julgamento de agravos e embargos e admissão eletrônica. A afetação é a primeira a entrar em prática. As outras 2 devem ser implementadas no ano que vem. A ferramenta de afetação serve para os ministros decidirem do próprio computador se afetam ou não recursos ao rito dos repetitivos. Se os magistrados votarem pela afetação de uma matéria, todos os processos que possuem a mesma questão jurídica no país ficam suspensos até o julgamento do mérito. Isso evita que decisões diferentes sejam tomadas sobre o mesmo assunto. Durante um ano, 25 temas foram afetados de forma presencial na Corte Especial e nas 3 sessões de julgamentos do STJ. Com o sistema virtual, os magistrados podem fazer tudo do próprio gabinete, economizando tempo para análise de outros processos. Uma ferramenta que vai dar uma resposta mais rápida e célere para os nossos jurisdicionados. A presidente do STJ, ministra Laurita Vaz, e outros 20 ministros do tribunal já receberam treinamento e aprenderam como funciona a ferramenta. Quando você coloca a proposta, tem que ser submetida a todos os outros ministros. A afetação somente quando eu coloco, faço a afetação, eles têm conhecimento. Isso, e eles que vão votar se concordam ou não com a afetação. Os ministros têm um prazo de 7 dias corridos para analisar a proposta. Se isso não acontecer, automaticamente o voto do magistrado é registrado a favor da afetação. As votações começam sempre à meia-noite das quartas-feiras e encerram às 23h59 das terças-feiras. A ferramenta vai possibilitar em que o ministro submeta uma proposta num ambiente totalmente eletrônico, em que os outros ministros vão poder verificar qual é essa proposta e quais são os processos a ela vinculados. O ministro ali consegue consultar o processo, qual que é a manifestação do ministro e se manifestar no prazo regimental de 7 dias corridos para essa manifestação. A previsão é que o novo sistema comece a funcionar assim que todos os magistrados receberem treinamento. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ENAMAT, iniciou hoje o curso de formação inicial para juízes do trabalho e substitutos. O curso, que está na 23ª edição, é voltado para juízes substitutos que tomaram posse recentemente. Disciplinas que nem sempre fazem parte do currículo da graduação ou das pós-graduações em direito, como lógica da decisão judicial e técnicas de conciliação judicial e administração judiciária, vão ser ministradas durante o curso. O objetivo é proporcionar aos magistrados uma formação específica para a atividade judicante. O presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho, participou da abertura do curso e citou a importância dos juízes contarem com aulas com temas atuais e práticos. Nós, como juízes, temos que julgar questões as mais variadas e não dá para só conhecer direito. Eu tenho dito muitas vezes que nós temos que ter uma análise econômica do direito, saber o impacto que as nossas decisões têm na economia, e isso vai ser visto de forma mais ampla. Para a diretora da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ENAMAT, ministra Maria Cristina Peduzzi, o curso de formação inicial visa a auxiliar os juízes a exercitar o que eles já aprenderam. O curso tem a preocupação de treinar, de praticar o exercício da jurisdição para que este novo juiz ele dê início à sua atividade judicante já com esta experiência pretérita que adquire com um mês em Brasília, com o módulo nacional, e depois 2 meses, que é o módulo regional, na sua região. Já no primeiro dia, os juízes puderam assistir a uma palestra do ministro do TST, Douglas Alencar Rodrigues, sobre os princípios do direito material e processual na reforma trabalhista.
O 23º curso de formação inicial está sendo realizado em Brasília, na sede da ENAMAT, no Tribunal Superior do Trabalho. As aulas vão até o dia 1º de dezembro. A empresa Aerolíneas Argentinas foi condenada ao pagamento de indenização de R$20 mil para uma família carioca de 4 pessoas por conta de atrasos nos voos que somaram 61 horas. Após 7 horas do aeroporto, o voo foi cancelado e a família somente embarcou no dia seguinte. Com isso, foi necessário cancelar passeios e remarcar reservas em hotéis. Na data de retorno ao Rio de Janeiro, já no aeroporto, a família foi avisada que o voo tinha sido adiado para o dia seguinte, sem hora para acontecer. Após aguardar no hotel sem que a companhia enviasse um traslado, eles seguiram de táxi para o aeroporto e o avião só decolou 8 horas depois. De volta a Buenos Aires, a família pensava que os problemas tinham acabado, mas o voo de conexão já tinha partido e eles só embarcaram no dia seguinte para o Rio de Janeiro. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos a seguir com outras notícias. As providências necessárias em caso de perda ou roubo de documentos pessoais. A gente volta já já. Em casos de perda, roubo ou furto de documentos pessoais, é preciso tomar providências o mais rápido possível para evitar ter o nome usado indevidamente. Quem vê Gláucia assim, com os documentos super organizados, nem imagina o sufoco que ela passou ao tentar pegar um voo de Boa Vista para Brasília. Era um voo da madrugada e então no ato do check-in eu me dei conta que realmente a minha CNH não estava comigo. Né? Eu não sabia onde eu tinha perdido e aí eu me dei conta que eu não tinha documento para viajar. E a pessoa da companhia aérea me falou, olha, sem documento você não viaja. A história da Gláucia se repete com muitos brasileiros. Perda e roubo de documentos é mais comum do que muita gente imagina. Por isso, as autoridades recomendam. O primeiro passo é mesmo procurar a polícia. Isso facilita na hora de tirar a segunda via, mas essa medida garante principalmente a segurança da pessoa, já que um documento nas mãos erradas pode ser sinônimo de crime. Para isso, basta registrar o boletim de ocorrência nas delegacias físicas ou eletrônicas. Também é importante avisar os órgãos de proteção ao crédito, bloquear cartões junto a instituições bancárias e, se o item perdido for um passaporte, comunicar à Polícia Federal. Quem utiliza o documento de outra pessoa para fazer compras, abrir crédito na praça, comete crime de falsidade ideológica e fraude. Já a instituição que permite que isso seja feito pode ser responsabilizada civilmente. Dentre outras combinações cíveis e penais, né? Principalmente quando se utiliza esses documentos para cometer fraudes bancárias, né, ou comerciais com cartões de compra afiliados a algumas empresas. Normalmente esses cadastros são muito simples, as empresas acabam exigindo pouca informação e pouco cuidado tem com esses dados que são entregues a eles para abertura desse crédito. Depois do susto, a lição. Gláucia agora redobrou os cuidados para não perder os documentos de novo. Eu não viajo mais com um documento só de identificação, porque pode acontecer em situações. Comprar a prazo, abrir conta em banco, financiar imóveis, benefícios de quem tem o nome limpo. Quem tem uma pendência financeira sem pagamento pode ser incluído em cadastros de proteção ao crédito e perder vários direitos. Pagar uma conta em atraso é algo bem comum, seja por esquecimento ou mesmo por um descontrole financeiro. Mas essa situação pode levar o consumidor a ter o nome negativado nos bancos de dados de crédito. O banco de dados ele funciona como uma ferramenta para o fornecedor, o prestador de serviço, utilizar para concessão ou não de um crédito ou a prestação do serviço. Ele está regulado pelo artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor e o consumidor ele pode ser inscrito no dia seguinte após o vencimento da dívida. O prazo para a inscrição do nome no cadastro negativo começa após o primeiro dia do vencimento, mas a inclusão pode acontecer até a prescrição da dívida. Ele tem um prazo de 5 anos, né, que hoje é o prazo legal, 5 anos a contar da data do vencimento e não da inscrição, para ele poder fazer aquele registro. Então, esse registro que venceu, ou esse débito que venceu no dia 20 de março de 2017, ele poderá ser registrado até o dia 19 de março de 2022, por exemplo. Ao ser negativado, o consumidor pode ter o crédito de financiamentos ou compras a prazo negados, mas não pode ser impedido de contratar serviços essenciais, como água ou energia.
Segundo o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o impedimento poderia ser considerado uma afronta à dignidade da pessoa humana e estaria incompatível com os princípios do Código de Defesa do Consumidor. Mesmo que verificado que o consumidor tenha um ou mais registros, o fornecedor pode entender que não, ele vai ser um bom pagador e eu vou fazer aquela contratação. Ele não priva completamente o consumidor de fazer contratações. Para saber a situação cadastral, o cidadão pode procurar a Câmara de Dirigentes Lojistas da região onde mora, com os documentos pessoais em mãos. A consulta é gratuita. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você e continue aqui na TV Justiça.